Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista. Mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a dar o seu clique, o seu gostei no nosso vídeo, a compartilhá-lo com seus amigos, familiares e conhecidos e a ativar o sininho das notificações para receber as notificações dos nossos vídeos. Muito obrigado. Nesse próximo domingo, nós vamos celebrar o 16º domingo do tempo comum. Nas leituras que nós escutaremos nesse próximo domingo, o Senhor vai nos lembrar de algo que nunca nós podemos nos esquecer. Deus se preocupa conosco e quer cuidar de nós, como um bom pastor se preocupa e cuida das suas ovelhas. Aliás, a própria palavra pastor, que nós encontraremos na primeira leitura no Salmo, quer dizer aquele que cuida. Pastor em hebraico se diz roi, vem do verbo ra, que significa cuidar. Então o pastor é aquele que cuida. E é isso que nós vamos ver no Evangelho, tirado do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Jesus havia programado um tempo de descanso com seus discípulos, um tempo merecido, porque os discípulos tinham vindo da missão, as pessoas entravam e saíam da casa. De que casa? Provavelmente a casa de Pedro. Então Jesus chamou seus apóstolos para atravessarem o mar, para irem para o lugar deserto, afastado, para poderem descansar. Mas Jesus foi surpreendido pela multidão, que estava tão sedenta de escutá-lo e ser curada por ele, que correndo por terra, chegou no lugar onde Jesus pensava que ele iria descansar, chegou lá primeiro. E a atitude de Jesus, o bom pastor, não poderia ser outra. Jesus vai cuidar daqueles que estavam lá diante dele. Vai fazer justamente aquilo que foi anunciado pela boca do profeta Jeremias na primeira leitura que nós vamos escutar nesse domingo, tirado do livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos de 1 a 6. Para entendermos um pouco essa promessa de Deus através da boca do profeta Jeremias, precisamos nos lembrar que Jeremias viveu num momento difícil da história do povo de Israel. O povo se dispersou, foi exilado, se sentiu abandonado por aqueles que tinham a missão de cuidar do povo de Israel. Então é nesse momento que o Senhor, pela boca do profeta Jeremias, faz essa promessa que ele faz para mim e para você, para todos nós. Eu reunirei o resto das minhas ovelhas de todos os países, suscitarei para elas novos pastores que as apacentem, não sofrerão mais medo e angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Falando da atitude de Jesus diante desta multidão sedenta de escutar a palavra, sedenta de graças que o Senhor poderia lhe dar, São Marcos nos diz que Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus teve compaixão. Este verbo ter compaixão no Evangelho nós vamos escutar nesse domingo é muito importante. O verbo ter compaixão em grego se diz splagnitsomai, e nesse verbo nós temos uma palavra importantíssima, splagnon, que são as entranhas, mas de modo particular o útero da mulher. E que o Evangelho quer nos dizer? Que Jesus, quando olha para mim e para você, para os nossos sofrimentos, Jesus nos olha com esse amor de mãe, de uma boa mãe, que sofre com o seu filho, está pronta a dar a vida pelo seu filho, se for necessário, quando ela o vê sofrer. Então, o convite do Senhor para nós neste próximo domingo é nos deixar cuidar por Ele. Você quer ser cuidada por Jesus? Vai até Jesus como essa multidão sedenta de graças e deixe Jesus cuidar de você. O salmo que nós vamos escutar nesse próximo domingo, o Salmo 22, é a confissão de alguém que experimentou como o Senhor cuida de nós. E como é que o Senhor cuida de nós? Nós vamos cantar e escutar no Salmo do próximo domingo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Como é que o Senhor nos conduz? Pela sua palavra. O pastor conduz a sua ovelha chamando-a pelo nome.
E as ovelhas seguem o pastor, escutando a sua voz. Então o Senhor nos chama a escutar a sua palavra, a escutar as promessas que Ele faz para você, para que você experimente como o Senhor te conduz, apesar dos sofrimentos, apesar das situações difíceis na qual você encontra hoje. E o Senhor nos conduz também pelos sacramentos. Não sei se vocês sabiam, mas o Salmo 22, que nós vamos cantar e escutar neste próximo domingo, era o salmo lido na igreja primitiva do batismo, quando as pessoas eram batizadas. Inclusive, os catecúmenos tinham que saber de cor este salmo. Por quê? Porque a igreja viu neste salmo os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a Eucaristia, o sacramento do Santo Crisma, é o que nós vamos ver no salmo proclamado e cantado nesse domingo. Para as águas repousantes me encaminha e restaura minhas forças. O que são essas águas repousantes? Para a tradição da igreja, é o Espírito Santo, que Deus nos deu e quer nos dar cada dia, quer nos encher do Espírito Santo, para que nós enfrentemos como ovelhas fortalecidas a missão, os sofrimentos que nós enfrentamos no dia a dia. Depois, diz o salmista, preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Qual é essa mesa que Deus prepara para nós? É a mesa da Eucaristia, diante da tentação, diante do inimigo. O Senhor nos fortalece com o seu corpo e sangue para que nós possamos enfrentar aquilo que temos que enfrentar. E por fim, e com óleo vós ungis minha cabeça. É o símbolo da unção, claro, mas isso nos lembra aquela unção que nós já recebemos no dia em que recebemos o crisma, para sermos testemunhas, para sermos fortes, para testemunharmos do Senhor lá onde nós moramos. E o salmista termina dizendo, e meu cálice transborda. Esse versículo é muito importante, isso deu origem a uma expressão da igreja primitiva que é sóbria ebrietas. O que é a sóbria ebrieta? É a sóbria embriaguez, que não é embriaguez de vinho, é embriaguez do Espírito Santo. O Senhor quer nos embriagar com o seu Espírito Santo, para que, embriagados do seu Espírito Santo, nós possamos fazer aquilo que Ele espera de nós. Para terminar, no início das suas aparições lá em Medjugorje, Nossa Senhora disse uma frase muito importante: quem tem o Espírito Santo tem tudo. Por que quem tem o Espírito Santo tem tudo? Porque quem tem o Espírito Santo tem toda a força para enfrentar as dificuldades da vida, para trabalhar, estudar, para empreender o que tem para empreender, para resolver os seus problemas. Quem tem o Espírito Santo tem as luzes que precisa para tomar as boas decisões, para agir conforme Deus. Então, eu desejo para você que vai ao encontro de Jesus, bom pastor, nas celebrações deste próximo domingo, que Jesus possa te dar tudo aquilo de que você precisa, para que você seja uma ovelha alimentada por Ele, possa cumprir sua missão. Rezo para que você, que é criança, adolescente, jovem, adulto, mulher, homem, seja um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, pelo bom pastor que nos dá o seu Espírito. Deixo aqui a minha bênção, desejando para todos vocês um ótimo, excelente domingo, um excelente 16º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenham todos um excelente domingo e até a próxima, se assim Deus o permitir.